Pedro. Por onde é que queres que comece? Até é difícil, Aqui há não é? tantas coisas. Vamos lá ver. Primeiro, não se devem inverter os valores, mas vou começar por Prestiani. Uma coisa é aquilo que aconteceu na terça-feira da semana passada no Estádio da Luz, que redundou numa suspensão preventiva. Depois, e pode-se argumentar que é verdade, que não se ouviu, nem se viu aquilo que ele disse, porque tapou a boca. Mas depois já não se pode argumentar que não se viu o que ele escreveu ontem no X, nem se viu o que ele fez hoje numa publicação assintosa contra um colega de equipa. Quem reage assim contra um colega de equipa, meus caros amigos, reage assim contra toda a gente. Eu não estou aqui a defender o Sidney Lopes Cabral, nem... quer dizer, a montante disto, o Benfica não percebeu que estava numa crise sem paralelo a nível global. Não tem nada a ver com o jogo, não tem nada a ver com o ter perdido, não tem nada a ver com o ter sido eliminado. O Benfica está a ser falado em todo o mundo. As atitudes de Prestiani. Deixem lá o da semana passada, a UEFA decidir e depois o Benfica recorrer e o jogador recorrer para os tribunais, seja lá o que for. Agora, o que o Prestiani fez ontem e apagou, e o que fez hoje e apagou, quer dizer que é de uma pessoa que não está bem. E mais do que isso, que não é acompanhada pela comunicação do Benfica. Ninguém acompanha isto. Mas o Benfica tem tido dificuldades em proteger, não apoiar, proteger o seu jogador Prestiani? Eu não acho que não tem mão nele. A expressão é não tem mão nele, mas não é só nele. Porque o Benfica atravessa aquilo que especialistas de comunicação, hoje falei com dois de manhã para perceber. A gestão de crise que normalmente acontece nas grandes empresas públicas, há pouco a Janete dava conta nos lucros da EDP. Estamos a falar disto. O Benfica é o maior clube português. O Benfica teve quase 100 mil sócios a votarem. E o que estamos a assistir é de um amadorismo de um clube, com todo o respeito, na área da comunicação, do distrital. Isto não é aceitável. Dizias que o Benfica... Que permitam, deixa-me dizer isto, Sim. que permitam que Prestiani tenha escrito o que escreveu ontem, tenha colocado o like que pôs hoje, pois pode gostar, se não se gostar, a reação dos adeptos, e não pode permitir que se invertam os valores da sua história. E aquilo que disse ontem o presidente do Sport, anteontem o presidente do Sport Lisboa Benfica, à partida para Madrid, que o clube não é racista, porque não é racista. Agora, isto está tudo a arder. É uma casa sem rei nem roque. Mas tu dizias que o Benfica não está a ter mão em Prestiani, mas também, pelos vistos, não está a ter mão, então, em Sidney Cabral, em Luque Bacchio e em Richard Rios, porque foram os jogadores que publicamente apoiaram o Vinícius Júnior. O Luque Bacchio, diferente. Vamos lá ver. O Luque Bacchio... Quando a verdade fosse apurada, pronto, ok. falou nesse sentido. Eu acho que isso foi sensato. Sim. Eu diria o mesmo. Portanto, o Luque Bacchio foi muito sensato naquilo que disse. Mas agora, mesmo assim não cai bem para o Benfica nesse sentido, não é? Cabe na cabeça de alguém, telespectadores do NAU, que ontem, antes do jogo, alguém da comunicação ou da equipa técnica ou até o diretor-geral tivessem dito: atenção, meus amigos, os olhos, as câmaras, as 20 e tal câmaras do Bernabéu da transmissão vão estar apontadas ao Vinícius, vão estar apontadas às nossas reações. Por favor, não interajam com ele. Não é uma questão de educação. Não se ponham a jeito. Não se ponham a jeito. E aquilo que o Sidney fez foi pôr-se a jeito. Eu não estou a criticar pedir a camisola. Estou a criticar a montante disso, que é o Benfica ser proativo. Nesta semana, negligenciou por completo a comunicação. Não pode ser um clube com historial, com a importância social que tem, negligenciar coisas tão básicas como esta. E depois, claro, grupos de sócios do Benfica que criticaram de Sidney Lopes Cabral, vai-te embora, faz as malas, aquelas coisas todas que eu li hoje de manhã, que me mandaram a pedir o despedimento por ter pedido a troca de camisola com o Vinícius. Mas não poderá ter sido só uma atitude ingênua? Foi ingênua porque ninguém o preparou para aquilo.
Ele não é o culpado daquilo. Peço desculpa. É uma narrativa. Isso acontece em todos os jogos, que é pedir a camisola ao melhor jogador, ao adversário, ou seja lá o que for. Ou um compatriota, ou alguém que até gosta de ver jogar. Mas a montante disso, o Benfica devia ter avisado, não há, perante as câmaras, nenhuma interação com o Vinícius, para a nossa defesa. Porque é uma atitude que foge à narrativa que é criada pelo Benfica relativamente àquilo que aconteceu no Estádio da Luz, é isso? Sim, mas depois vêm as críticas ao Sidney. Quer dizer, e a inversão de valores. Por completo. Quer dizer, o Benfica não é um clube racista e pede o despedimento dos adeptos, pede o despedimento do Sidney porque pediu uma camisola. Se calhar podia comprar meia dúzia delas na loja do Real Madrid. Quer dizer, o que é que está mal aqui? Vejam bem, ontem um adepto do Real Madrid foi captado por uma câmara do jogo a fazer uma saudação nazi. Uma saudação nazi. Sabes quantos minutos demorou a ele sair do estádio? Antes da primeira parte já estava fora do estádio. Muito identificado pouco. E foi para a rua. Hoje de manhã, comunicado para ser expulso do sócio. A semana passada, 2 adeptos, jovens que sejam, do Benfica, imitaram aquela coisa de macaco. As câmaras não mentem. O Benfica anunciou que ia abrir ações, coisas concretas. A grandeza do clube define-se nisto. Não consegue controlar o clube. O Real Madrid não é nazi. O Benfica não é racista. Mas estas atitudes têm que ser banidas de imediato. Dar o exemplo. Anteontem, o Real Madrid, um dos seus jogadores, tinha tido uma manifestação racista para com os chineses. O que é que aconteceu? Horas depois, pedi desculpa. É tão simples quanto isso. A comunicação do Benfica, nesta gestão de crise, deu algumas sugestões de borda. Deve ser honesta, deve ser rápida, mas deve principalmente ser proativa. Bastam estas 3 coisas. E isso não está a acontecer? Oh, Madalena, o que é Nenhuma dessas 3 coisas? Nenhuma destas 3 coisas. Eu disse aqui montes de vezes, inúmeras vezes, que o Rui Costa estava mal acompanhado. E esta semana só confirmou isso. O Presidente não pode, quer dizer, pode nomear. O Lage foi despedido por muito menos no futebol, mas é que muito menos do que aconteceu esta semana na comunicação do Benfica. Caramba, não é o Sidney. Não é o Richard Rios, que até teve aquela coisa do sol da Caparica, que já todos nos esquecemos. Não. É uma gestão a nível global. Ontem uma equipa, a maior equipa, há 2 equipas que discutem o número de adeptos no Brasil, dizem com mais de 40 milhões de adeptos só no Brasil, Corinthians e Flamengo. Ontem Corinthians, num clássico do futebol brasileiro, frente ao Cruzeiro, entrou em campo com os jogadores a taparem com a camisola, entrou em campo. O Benfica ainda não se apercebeu que isto é a nível global. E ninguém dá, eu vou dizer, calçadeiras ao Presidente do Benfica para resolver esta situação. Estão lá para quê? Para serem depois, ó Prestiani, apaga, ó Prestiani, tira o like, mas é sempre depois, nunca é antes.